Olá, eu sou Gabriela Mendes, do Instituto Integrato. O nosso instituto é uma consultoria de gestão de RH que tem como missão principal promover a gestão do ser feliz. E nesse momento, nada melhor do que a gente poder proporcionar para os nossos clientes, parceiros, experiências do que vem acontecendo em termos de gestão de pessoas neste momento. E hoje nós estamos aqui, então, nessa série de bate-papos com nossos clientes, amigos e parceiros. Nosso convidado de hoje é o Glauco Clerc. O Glauco trabalha na área de manutenção de uma indústria de papel e celulose da região do Espírito Santo. Então, muito obrigado, Glauco, por tu estar aqui. Vamos lá, se apresenta. Gabriela, obrigado. O prazer aqui, a satisfação é toda minha, tá? Obrigado pelo convite. Imagina. Bom, meu nome é Glauco Clerc, eu tenho 37 anos, sou casado, formado em técnico mecânico, fiz engenharia em controle e automação e agora estou graduando, né, em pós-graduação em gestão de negócios. Tenho 22 anos de experiência na indústria, né, indústria de papel e celulose. Hoje mais atuando na área de celulose. O que a gente quer saber já de cara é que tu nos contextualize aí a tua realidade. Como foi o processo de isolamento? Como está sendo esse processo todo aí na empresa de vocês? Logo em março, né, quando começou a pandemia, as notícias, a gente começou a ver um movimento diferente na comunicação interna, dizendo com relação aos bloqueios, né, às viagens, começou uma proibição de viagens, viagens entre sites fora do estado, viagens de avião estão proibidas. E aí logo depois veio a determinação que também as viagens, né, as visitas entre as unidades, que é via terrestre, via carro, também estariam proibidas, e logo veio a questão do lockdown, né, do afastamento social. Hoje eu estou atuando hoje com parte de processos de manutenção, né, a gente trabalha com parte de estratégia, né, mapeamento de processos, mudança de cultura, né, trabalha junto com gestores da manutenção para a gente poder trabalhar a equipe focada na manutenção classe mundial. Então, assim, é uma jornada, né? Não é um passo, né? Assim, mas é uma jornada. Então, é uma mudança que tem que ir acontecendo, tem acompanhamento e tal. Então, bem nessa pandemia, quando veio no início, veio a determinação de que todas as pessoas da área que estavam na área administrativa, né? Assim, eles fossem trabalhar na questão do home office. Isso foi interessante porque foram uma série de coisas que aconteceu, vários quebras de paradigmas, né? E eu fui uma dessas pessoas que foi convidado a trabalhar no home office. Então eu peguei o primeiro mês praticamente assim de pandemia, estava tudo muito novo para nós assim. E aí você acaba de entrar na pandemia, começa a fazer reunião via Skype, via Teams. Você não tem mais aquele contato, aquele momento do cafezinho, né? O pessoal costuma falar que é onde os melhores negócios acontecem, né? Aquela conversa do corredor, bate-papo no almoço. Você começa a gente viveu assim aquele sentimento de ver a Teams, era uma ligação no celular, é um grupo no WhatsApp. A gente começava a ver assim algumas notícias, algumas informações que não chegavam para você por causa que era com quem estava trabalhando na fábrica. A empresa tomou um cuidado de se manter funcionando, mas manter somente assim aquilo que era essencial, as pessoas que eram essenciais. Então, parte administrativa, grupo de risco, seja pela idade, seja por comorbidades, né? Assim, eles tiveram que ser afastados, trabalhar. Foram afastados. Fomos afastados, trabalhar em home office. E o que isso gerou na gente? Assim, eu não sei se outras pessoas partilharam disso, mas no início, lá em março, meados de março, abril, a gente estava ouvindo muita notícia, né? Que as empresas fechando, o comércio fechando, as pessoas saindo, sendo demitidas, o WhatsApp, todo mundo agora tal, e a gente não tinha um posicionamento claro, né? E a gente começava a pensar, de repente teve aquela questão da redução de salário alinhado com carga horária, e eram várias perguntas, várias interrogações. Então a gente conversava com os colegas que estavam também em home office, o sentimento era aquele sentimento de abandono, assim, um sentimento assim, puxa, o que está acontecendo? As pessoas não falam, a gente não sabe, não tem informação, assim. Uma insegurança então, absurda, né, Glauco? É uma ansiedade, uma insegurança. A gente nunca tinha visto isso. Você sair na rua, assim, você vê, assim, shoppings fechados, você andar na rua, assim, parecia que é domingo de madrugada, assim, todo mundo, assim, aquele feriado
foi prolongado, todo mundo se protegeu, alguma coisa nova, né? Mas aí, Uhum. logo depois, nós tivemos a questão, assim, foi o nosso presidente, né? Tem uma rotina na empresa aqui que ele faz o diretor, o CEO da empresa, né? Ele faz uma reunião com todo mundo via Teams, onde ele se Uhum. apresenta. E aí ele fez a reunião e se posicionou como que era, como que estava qual era o posicionamento da indústria, da empresa, como estava o cenário do mercado e quais eram a preocupação no momento. Então ele deixou a gente muito tranquilo. Isso foi assim, foi muito tranquilo mesmo. Ele Ai, falou, excelente. nós não vamos demitir ninguém. Ele avisou assim, ó, movimentações, promoções, contratações estão congeladas. Nós vamos Uhum. tratar só de casos que são extremamente urgentes, que, por exemplo, uma vaga de um supervisor, um líder, um operador específico, assim, a gente vai tratar, mas sim, todas as outras estão congeladas. A questão da Uhum. demissão, teve uma questão também, assim, dos nossos parceiros, né, que são os times terceiros, assim, então ela honrou o compromisso de bancar os terceiros em 60 dias, depois prorrogou por mais 30. Então, assim, isso Uhum. trouxe uma tranquilidade enorme. E aí, a partir Uhum. daí, a gente começou a trabalhar um pouco mais tranquilo, porque a gente falava um pouco assim, vai ter a reunião, vai ter uma parada, nós temos o projeto que vai até o dia tal. A gente falava com uma certa insegurança. Puxa, será que Lógico. essa data vai acontecer mesmo? E agora? Mas depois desse posicionamento, a gente falou assim, cara, isso aqui vai passar. E aí nós Uhum. começamos a trabalhar, a conversar, as coisas começaram a fluir assim. E aí A entra a questão. comunicação, a partir desse momento, começou a fluir melhor, então, né? Não, sim, não que a comunicação não fluía, mas assim, a gente passou a Ah, ter, a gente não tinha mais aquelas dúvidas. Poxa, o que vai acontecer sim, sim. comigo? Será que o próximo será eu? Poxa, será que eu fui bem avaliado? Fui mal avaliado? Assim, era o pensamento que rondava todas as pessoas. A gente conversava, eu falei, e aí, o que você está sentindo? A gente tá todo mundo assim, tá todo mundo preocupado, ansioso, pai de família e tal. E aí, assim, Lógico. depois disso, a gente entrou, que aí eu falo que é uma quebra de paradigma. Eu ouvi isso Ah, do meu gerente industrial. Ele não acreditava no trabalho home office. Assim, tinha um paradigma. Assim, hum, porque, assim, a gente acreditava que o lógico. home office, o pessoal ainda brincava, o famoso, tá de dorme office, né? Que é assim, você tá no trabalho. Essa É, eu não tinha ouvido ainda. Não, então, pode. Passado o momento inicial, né, do sentimento que gera essa situação de isolamento, as coisas começam a se acomodar e alguns benefícios que o home office traz verdadeiramente, isso começa a ganhar força, né? Então me tá. conta como é que foi o processo aí de vocês. Tu disseste que no primeiro momento, então, algumas pessoas foram para home office. Depois, como é que isso foi andando? Ainda continua essa determinação das pessoas, assim, a gente vai começar um processo agora em agosto de retorno, mas vão ser em Tá? 3 ondas, né? Eles estão abrindo para quem tem interesse em voltar, mas como o meu caso, né? Que eu voltar da manutenção, falar de mudança de cultura de processo, o meu gestor me ligou no meados de abril e falou, Glauco, você acha que o seu trabalho você consegue fazer remotamente ou você precisa estar na fábrica? Eu falei, depende. Tem momentos que dá para fazer remotamente tranquilo, que são reuniões com gestão, mas tem coisa que eu preciso estar na área para poder falar com vocês, até para tentar. Ele falou, então, você está liberado para você ir até a fábrica ou Entendi. ficar em home office. Aí eu Uhum. expliquei também que com o home office, né, acho que todo mundo passou por isso, não é só eu que estou em home office, né? É a escola, a minha Claro. esposa se transformou numa professora, Uhum. então assim, ela Uhum. conseguiu dobrar, então assim, eu vou, mas eu vou ficar, tem dias que eu vou ter que ficar aqui para ajudar ela, assim. Bom, eu Uhum. voltei para a fábrica, aí eu vi muitas coisas, iniciativas muito legais, que assim, a gente não sabia que estava acontecendo, porque eu estava já um mês fora. Mas tem a questão Divide um assim, pouquinho com a gente, assim, as coisas boas que tu viste na fábrica. tem muita coisa. A questão de do ônibus de transporte, assim, eles proibiram as pessoas sentarem um ao lado da outra. Então, assim, é um assento Uhum. liberado, o outro não. Tiraram até o banco para a pessoa não sentar próximo. Nossa, Medição de lembrei. temperatura Uhum. quando vai entrar no ônibus, só mede a temperatura. Quando você chega na fábrica, tem a câmera lá infravermelho que mede também a sua temperatura, se está com a temperatura corpórea. Aí
desenvolveram um aplicativo via Bluetooth, que assim, para você andar na fábrica com ele ligado, então, assim, se por acaso alguém apresentar sintomas do Covid ou Do qualquer outra Covid. enfermidade, a gente consegue mapear quantas pessoas estiveram por perto dessa pessoa, quem teve contato. Nossa, que interessante. Eu achei muito legal a questão do refeitório. Refeitório, assim, eles Ah, tiraram a questão do self-service ali, né? Não que a gente servia 100%, a gente servia salada e a pessoa era... Eles tiraram, colocaram marmita com tudo individualizado. A gente tem 15 minutos para estar lá dentro, você chega, aí a mesa também é individual, tem uma divisória de acrílico, você termina de almoçar, você vira a placa dizendo para não sentar, o pessoal já vai lá, já higieniza e tal. Então, assim, um cuidado nossa. muito Uhum. bacana, muito legal, assim. O café da manhã, né, o desejum, o pessoal pegava o desejum, ia para a área, depois terminava o desejum nas copas, também a gente fechou as copas, o desejum é lá no auditório, no refeitório, você chega no refeitório, faz o desejum, depois vai para a área. Os táxis, Entendi. táxis individual, só que fica depois do horário, não divide mais táxi individual. Carro, inclusive Uhum. até assim, pessoas que vão trabalhar de carro. Você vai duas, três pessoas, não pode mais. Se for duas pessoas sentado em diagonal também, vidro aberto e com utilização de máscara. Então, Nossa. Uhum. essa aí que eu achei mais legal assim de tudo que eu vi assim foi o acompanhamento com as pessoas que foram acometidas pelo Covid ou familiares. Eles tiveram um suporte muito legal assim, a nível de gestão, os gestores estão assim, a nossa diretoria, né, digamos assim, estão cobrando essa questão, porque a gente tem um lema, né, só é bom para nós se é bom para o mundo, na verdade é um valor nosso, Ah, é um aham. direcionador nosso. Então assim, cara, não adianta a gente vender um monte de coisa e ter um colaborador nosso sofrendo. Tivemos um caso em que o rapaz estava com problemas aqui, aí a nossa diretoria, a nossa gestão de manutenção entrou em contato com a área médica e ele foi transferido para ser tratado em Vitória, por exemplo. Então, esse Ah, que acompanhamento até bacana. hoje. Tem um outro aplicativo que a gente preenche todos os dias de manhã, antes de entrar na fábrica. Se a gente teve algum contato, se tem algum familiar com febre, se tem alguém doente, que a gente, se tiver Uhum. qualquer uma dessas respostas para sim, a gente tem que entrar em contato com a área médica para avaliar e a gente é afastado ou não. Então, assim, bastante cuidado. Na realidade, todo esse cuidado que a empresa está mostrando, toda essa atenção ao indivíduo como um todo, né? Que a gente está falando aí, tu está falando de algo que é a empresa ser continente de todas essas mudanças aí, porque isso tem impacto na vida de todo mundo, né? Então, no momento que a empresa tem esse olhar, Glauco, a retribuição e o engajamento das pessoas é automático, né? As pessoas enxergam que, na verdade, a empresa tira um valor do papel e faz com que ele funcione na prática. Quer dizer, é essencialmente um valor da pessoa, da empresa, né? Eu Sim. acho que isso é a maior prova aí do que é, da importância que é o cuidar e esse olhar da empresa, né? Ótimo tu estar contando isso para gente. No meio disso tudo, Glauco, o que que tu viu sendo feito e o que tu diria, até na tua experiência, o que as empresas podem fazer para manter esses colaboradores motivados? Porque não é fácil, né? A pessoa está na sua casa, tu falou o quanto é importante, principalmente em fábrica, a coisa do cafezinho, da brincadeira, né? Então, as pessoas devem sentir muita falta. Então, o que dá para ser feito para manter os colaboradores motivados, gerar um apoio efetivo? Porque tudo isso que tu me descreveu é exatamente você sentindo apoiados, né? Efetivamente apoiados. E para diminuir esse sentimento aí de abandono causado pelo isolamento, o que tu acha, então, o que tu viu aí na empresa que foi feito e que deu um bom resultado em relação a isso? Tá. Eu tenho vários exemplos aqui, assim, de coisas que a gente viu acontecer. E aí depois, assim, se você der uma volta pelo LinkedIn aí, você vai ver depois assim, vários posts assim das pessoas, a gente falando sobre o valor, né? Vários posts dos colaboradores da empresa, assim, falando assim, eu tenho orgulho de pertencer ao grupo por Sim. causa disso, que a empresa que é trata verdadeiro. Mas para você ter uma ideia, assim, uma das coisas legais que a gente viu, o primeiro foi o fato da comunicação. Eu acho que assim, é o líder, né, o CEO da empresa entrando em contato, fazendo uma reunião e falando, olha,
as decisões são essas, as perguntas, sempre foi muito transparente. Vai vender, vai fechar, não vai acontecer nada, não temos Sim. posição. Começou por ali, né, o processo. Começou por ali, ó. Os próximos 60 dias não vão ter mudança nenhuma. Então, assim, essa é o primeiro ponto. O segundo ponto foi a humanização dos gestores. Então, isso aí veio top-down. Veio do CEO para os diretores, diretores para os gerentes, gerentes supervisores. Então, assim, liguem para as suas equipes, conversem, perguntem, tratem eles como eles são são indivíduos. Então, você liga, pergunta assim. E eu costumo dizer assim que até o supervisor, aí eu estou voltando um pouquinho na época, assim, até o supervisor você é um número, né? Assim, acima do supervisor, o gerente ele vai olhar assim, a equipe do Glauco tem quantas pessoas? Tem 8. São 8 colaboradores. O diretor fala a unidade de Aracruz, a unidade de Cachoeira, a unidade de São Paulo, Florianópolis, tem quantas pessoas? Você passa a ter números. Mas o supervisor, né, ele é o cara da liderança, o coordenador, enfim, ele é o cara que ele sabe o nome das pessoas. Então ele sabe que o Glauco é casado, tem 2 filhos, né? A Gabriela tem filha, a Gabriela mora em Janeiro, o, o Bruno mora em tal lugar, tem 2 filhos. Então, assim, ele fala para fazer essa humanização, ligar, como é que você tá bem. Uma coisa que tem também são as chamadas, e não só no telefone. Então, assim, é isso que a gente está fazendo agora, assim. Parece simples, mas é chamada e você conseguir ver a imagem. Então, assim, a gente consegue humanizar um pouco mais isso, né? Então, uma coisa é você participar de uma reunião, então, assim, chamada visual, você olhar. Porque o que tu está falando, está todo mundo junto, né? Está todo mundo junto, criando, desenhando o que a gente está chamando aí um novo normal, que nem é uma palavra que eu gosto muito, mas é um novo normal. Então, a gente tem que aproveitar as experiências dos outros, né? Então, assim, estou achando genial o que tu está colocando, porque mostra um grau de maturidade, né? E de estar preocupado realmente com humanizar. O que se perde quando a gente não está mais trabalhando e não está vendo mais a pessoa? A parte relacional da coisa. Então, tem que humanizar, sim. Tem que humanizar. Então, estou achando o máximo aí que você está contando. Continua, Glau. Continua trazendo a tua experiência. Bom, e assim, aí esse é um trabalho, assim, apesar de hoje, né, hoje eu não ter uma gestão direta, né, não tenho uma equipe direta, mas eu tenho uma gestão, assim, vamos falar assim, indireta, e eu trabalho muito próximo aos gestores. Então, assim, a gente procura enfatizar isso, às vezes, porque, assim, um e-mail, um WhatsApp, uma mensagem escrita, ela é muito, às vezes você não consegue transparecer a informação. Glauco, continuando, e para a gente finalizar, o que tu diria que quais foram os maiores aprendizados advindos aí com essa pandemia? Conta aí pra gente. Tá, acho que um grande aprendizado, né, é o que a gente já falou, é a quebra do paradigma, né, de que assim, que o remoto, né, que a gente trabalhar remoto, a gente vai perder em produtividade, em qualidade. Nós conseguimos entender e viver isso, e as pessoas também, quem recebe o trabalho conseguiu ouvir isso, que assim, nunca não foi afetado por nenhum momento por essa questão da distância. Esse é o primeiro ponto. Eu acho que o segundo ponto assim dessa pandemia, assim, acho que nos trouxe a uma questão de humanidade, né? A gente estava meio que se sentindo meu certificado, a minha formação, a minha posição, meu cargo, enfim, a gente estava num nível um pouco assim, achando que isso meio que super sim. Isso, não, eu tô aqui, eu consegui. Então a gente, acho que a empatia nunca foi assim tão vivida agora, assim, né? Ou tão assim, só cara, você tem que ter empatia, tem que pensar o que está acontecendo, não é com você, mas às vezes é com um colega do lado, é com um parente. Então assim, e por fim, né, que nós somos humanos e que nós somos todos iguais, né? Acho que esse é um ensinamento que eu acho que a humanidade aprendeu, né? Que assim, um vírus que a gente não consegue ver, não consegue enxergar ele, e quando menos se espera, a gente vê aí, né, pelas as pessoas que tiveram aí, né, que foram acometidas, né, os famosos, né, não vou entrar nesse mérito aqui, mas assim, que nós somos humanos, né? Então assim, acho que essa é a questão, assim, nós somos humanos, que a gente precisa ter
ter compaixão, ter amor próprio, ter amor com o próximo, a empatia, da gente poder, que nós não somos nada, né? Afinal de contas, os meus certificados, a minha formação, os meus bens, as, não evitaram em nada, né? Assim, não evitaram em nada. Então, assim, acho que essa é a minha opinião. Assim, acho que a gente conseguiu tirar essas lições. Excelente, Glauco. Olha, foi muito boa as tuas contribuições, porque justamente tu trouxe a contribuição de alguém que é muito da área técnica e que neste período abriu e está tendo um olhar aí tão especial. E como tu disse, desenvolvimento de empatia. Só para te contar, então, uma outra questão que a gente não comentou aqui, nós desenvolvemos aí com alguns clientes um trabalho justamente de desenvolvimento de inteligência emocional em situações adversas. Porque a gente acredita que fortalecendo os conceitos de empatia, de relacionamento social, que é o que essa pandemia nos trouxe para a gente enxergar assim, ó, a gente precisa crescer e se desenvolver, né? É uma forma da gente se fortalecer. Então, a gente aí, enquanto consultoria, tem trabalhado bastante isso com as empresas e com os nossos clientes, porque a gente acha que dessa forma, assim, o legado aí, o que vai ficar dessa pandemia é uma coisa realmente significativa. Então, assim, só tenho a te agradecer por ter aceitado compartilhar com a gente a tua experiência, viu? Muito obrigada.